Hello. Então, enquanto eu estou aqui mais ou menos em paralisia felina, e já que estou a gravar várias coisas para depois fazer uma compilação, vou-vos falar do trabalho que eu estou agora a desenvolver, agora a fazer. Eu vou fazer uma apresentação junto de uma instituição de ensino superior, de alunos que são da área do acolhimento, hospitalidade, turismo, e é em particular para uma sessão que visa prepará-los para a interculturalidade. E estes alunos, pronto, por maioria de razão, porque são alunos, não é? Ainda estão a aprender, não têm experiência e não têm muito bem a noção de que mais tarde no trabalho deles, mais tarde no exercício real de funções, eles podem, ainda não sabem muito bem o que é que vão fazer, e podem eventualmente vir a ter ou entidades empregadoras ou clientes de nacionalidades que sejam a China, ou a Coreia, ou o Japão, e que isso pode trazer algumas particularidades, alguns desafios. Então esta sessão vai ter várias pessoas e nós vamos todos falar das nossas experiências concretas, e eu no meu caso vou falar um bocadinho também da minha experiência profissional e também dos meus serviços de consultoria, daquilo que as pessoas me perguntam ou precisam, ou serviços em que eu encontrei desafios particulares. Não posso falar de todos por causa dos acordos, não é? Dos NDAs, dos non-disclosure, mas aqueles que eu vou poder falar, vou aproveitar essas experiências para esclarecer estes alunos. Então, algumas das coisas que eu tenho aqui na minha lista, que vou falar nesta sessão, e vou partilhar com vocês aqui neste vídeo em primeira mão. Porque eu achei, quando estava a montar isto, digamos assim, e ainda não está completamente montado, mas achei que podia ser interessante. Então, quando nós vamos à parte de quando estamos a receber visitantes que vêm, neste caso eu vou falar do Japão, visitantes que vêm do Japão para Portugal, e isto não é exclusivo de Portugal, isto também acontece quando eles estão, por exemplo, em Espanha, Itália, na Europa em geral, mas eu que trabalho em acolhimento em Portugal e no Japão, portanto vou falar do lado de Portugal. Acontece às vezes quem está a preparar estes programas ser uma empresa portuguesa ou ser um profissional português. Normalmente até é uma equipa japonesa, porque normalmente os japoneses vêm com agências grandes e têm um representante que é japonês e que minimiza o efeito destes contrastes culturais que podem ser prejudiciais à experiência. Mas quando às vezes a coisa não está tão bem preparada, ou quando os próprios visitantes, turistas ou estudantes ou business, etc., decidem vir sozinhos e um bocado a explorar, claro, eles decidem vir sozinhos, portanto é para explorar mesmo, portanto confrontam-se com as diferenças mesmo, era isso que eles querem. Mas depois nota-se no feedback que nós temos que estas coisas os marcam negativamente. E que coisas são essas? Então, por um lado, aquilo que é referido como um certo estado de confusão, de não ser claro, de ficarem embaralhados, confusos ou inseguros, ou sentir que foram esquecidos ou negligenciados no que tem a ver com o detalhe da programação e, em particular, com a pontualidade. Por exemplo, se alguém subcontrata um serviço em que é suposto irem visitar um circuito, um monumento, um conjunto de monumentos, fazer uma viagem de carro, etc., e sabem que têm que fazer essas visitas num certo horário, as pessoas estão à espera, ficam literalmente à espera nos lobbies dos hotéis ou nas entradas dos alojamentos que os venham buscar para fazer isso. E normalmente eles estão prontos e estão à espera que os venham buscar largos minutos, às vezes meia hora antes de alguém aparecer, porque eles estão prontos que os venham buscar antes da hora marcada. Eles partem do princípio que a hora marcada é a hora a que se sai dali. Exemplo super prático, se as pessoas compraram um tour em que vão de carro ver 3 ou 4 monumentos e saem, e o tour está marcado para começar às 10, essas pessoas vão estar às 9h30 à porta do alojamento ou do hotel, e vão estar à espera que os venham buscar e que alguém chegue, alguém os cumprimente, alguém fale com eles falam com essa pessoa tem ainda tempo de ver se falta alguém, de lembrar às pessoas de ir à casa de banho, de
fazer um assessment, não é? Verificar qual é o ânimo das pessoas, perceber quais são as pessoas que estão mais cansadas, quais são as pessoas que têm mais energia, se elas estão bem dispostas, se não estão, tentar pô-las bem dispostas. Há aquele momento de aquecer, de quebrar o gelo, de criar relação, e depois há também um momento a seguir que é já mais prático, que é a apresentação do programa, é dizer às pessoas por onde é que elas vão passar, o que é que elas vão ver, plantar a sementinha do entusiasmo, de algumas coisas em particular que vão ver, dizer boas notícias, como por exemplo, o clima hoje está espetacular, está um dia lindo, vamos ver paisagens muito boas, ou então coisas como hoje vamos a um restaurante almoçar que é incrível, tivemos uma ótima oportunidade de comer isto, isto e isto. E depois no final é aquela coisa do contar toda a gente, falar com o senhor do hotel se eu preciso deixar algum recado, telefonar para o colega que está no outro sítio a dizer que está a sair e depois pôr as pessoas no carro e depois sair. E essa hora de sair, das rodas do carro rodarem e ele sair do parqueamento, é que é a hora que os japoneses estão à espera que seja a hora marcada. E, portanto, todas estas etapas de preparação são antes da hora marcada. Então, quando vendem um programa à japonesa, a dizer este programa começa às 10, eles vão estar no lobby às 9h30, porque esta meia hora é para estas etapas. E estas etapas são expectáveis e são necessárias para este grupo. É isto que eles estão habituados. Quando isto não é feito, eles acham que o serviço é apressado, deficiente, pouco cuidadoso, e ainda mais quando eles estão às 9h30 no pátio e depois chega às 9h45, ninguém aparece, chega às 10, que é suposto ser a hora em que eles já estão de saída e ninguém aparece, e alguém chega às 10h05. Para eles, alguém chegar às 10h05 significa que essa pessoa está 35 minutos atrasada e não 5 minutos atrasada. Então essa é uma parte importante e que falha muito. É muito frequente isto falhar. Outra coisa, a presença de animais. Isto vem de onde? Isto vem sobretudo daqueles que vão ao Airbnb ou outros sistemas assim e alugam casas, alugam apartamento, em prédios, etc. Portanto, obviamente que há os serviços globalizados do aluguer de alojamento e quando as pessoas o escolhem, não estão necessariamente à espera. Se calhar tem alguma expectativa de, vou ficar num alojamento que é no meio de um bairro residencial, é como as pessoas moram, mas não estão bem à espera daquelas diferenças. Ora bem, no Japão, sociedade japonesa, país Japão, quando as pessoas têm animais em casa, normalmente são animais de pequeno porte, são muito silenciosos, ou estão treinados para ser silenciosos. Quando transportam os animais dentro do prédio, se for um prédio com muitos andares e muitos apartamentos, ou transportam o animal numa sacola que levam no ombro, ou às vezes mesmo numa coisa que é muito parecida com um carrinho de bebê, às vezes até é mesmo um carrinho de bebê, mas normalmente há um próprio para os animais, de maneira que os animais não pisem o mesmo chão pelo qual as pessoas andam, nas áreas comuns do prédio, digamos assim. E mesmo às vezes até na rua, que é para não trazerem a sujidade da rua depois para casa. Então isso é uma coisa super normal no Japão. Quando estão em Portugal, os japoneses, e quando entram num prédio onde eles alugaram um Airbnb, ou entram num bairro residencial onde há casas e há cães nos quintais das casas que vêm a correr para os muros e a correr para os portões a ladrar, isso é uma vivência da presença dos animais no espaço humano que é completamente diferente daquilo que eles estão habituados. E que, dependendo do porte dos animais e dependendo do nível de barulho que eles fazem, pode causar uma sensação de insegurança, pode causar susto, pode causar mais do que desconforto. Normalmente é referido, o feedback que eu tenho é que é uma coisa que está associada à impureza, à sujidade, à falta de higiene, à não separação entre o mundo dos humanos e o mundo dos animais, que têm outro tipo de doenças e que são animais, portanto, são mais sujos, etc. Portanto, claro que se forem japoneses que vivem em Portugal há muitos anos, já perceberam como é que os portugueses e os europeus em geral lidam com os animais. As pessoas muitas vezes têm animais dentro de casa que também vão à rua e depois voltam a casa. Isso é uma coisa que é muito estranha para os japoneses. Se viverem cá vão se habituando a isso, mas se tiverem só de visita e forem turistas e nem sequer tiverem muito contacto com o mundo ocidental, essa é uma coisa que lhes vai fazer muita impressão e que eles não vão gostar. E tenho feedback de vários casos em que as pessoas chegaram a um sítio porque tinham alugado um Airbnb de uma vivenda,
por exemplo, ou tipo casas de praia, e depois naquele bairro todas as casas têm cães, porque são segundas casas, então às vezes têm os animais soltos no pátio e eles correm para os muros e ladram para os portões e as pessoas assustam-se tanto, sentem-se tão mal que vão-se embora e desistem daquele lugar. Então é uma coisa que realmente tem impacto. Eu aqui neste vídeo estou a falar de pormenores, mas que fazem a diferença e que são coisas muito concretas. Um outro tópico é a presença de obras em espaço público, a sujeira, o pó, a terra e o barulho que isso faz. Ora bem, mais uma vez, vamos sempre ver o que é a realidade dos japoneses no Japão, aquilo a que eles estão habituados. No Japão, quando se fazem obras em espaço público, elas fazem-se normalmente em tempo recorde, super rápido. A ideia é que tudo o que perturba a normal circulação das pessoas e tudo o que interfere também visualmente, não é só na questão prática, por exemplo, tapa-se uma faixa de rodagem porque está-se a trabalhar nessa faixa de rodagem, portanto o trânsito antes passava em 3, agora passa em 2, portanto fica mais lento e isso incomoda. Claro, é um facto que se incomoda, mas também incomoda visualmente, também incomoda por causa do ruído, também incomoda porque gera pó, gera sujidade. Todos esses níveis diferentes de inconveniência são sentidos pelos japoneses de uma maneira particularmente forte. E, portanto, no Japão as obras fazem-se à noite, predominantemente, muito rapidamente, desde que começa até acaba, o mais rapidamente possível. Se não é feito rápido, há queixas das associações de moradores, há queixas da população. São feitas sempre com muita sinalização. A sinalização normalmente é física mesmo, portanto tem uns pinos a avisar que vai haver as obras. Os pinos normalmente também têm pessoas que as próprias obras pagam a funcionários específicos para ficarem à porta das obras, do estaleiro das obras, a gerir a circulação de pessoas e carros, e às vezes até com os bastões luminosos, especialmente à noite. Às vezes a gente passa na rua no Japão e está sempre a ver estas pessoas e está sempre a pensar, mas que raio de trabalho é que esta pessoa tem? Está aqui de pé no meio da rua durante não sei quantas horas, só a dizer, pode passar, pode passar, pode passar. Ou então vê que vai sair uma carrinha do estaleiro das obras e diz às pessoas, peço muita desculpa, espera só um bocadinho, não é seguro passar agora. E depois a carrinha das obras sai e depois diz outra vez à pessoa, pode voltar a passar, muito obrigada pela sua compreensão. Portanto, e esta pessoa está ali, quer dizer, não é alguém que vem do estaleiro das obras. Esta pessoa está ali sempre. É o frontispício, é a cara que está à frente das obras e está constantemente a pedir desculpa pelo incómodo e a ajudar na circulação. Para além disso, de haver pessoas que têm mesmo essa função, há também a tal sinalética física, é também a celeridade, a rapidez da resolução do problema. Portanto, este é o que os japoneses são habituados. Quando eles visitam um país, e em particular se for um marco monumental, um sítio histórico, um sítio, pronto, um centro histórico, ou à porta, ou à entrada, ou no largo, uma igreja, de um museu, de uma coisa que é um marco turístico que as pessoas visitam, se eles veem que tem muitas obras, há muita sujidade, há muito pó, há muito barulho, há aquelas máquinas que quebram as pedras e fazem um barulho horrível, há pessoas a gritar enquanto trabalham, e se eles estão hospedados num sítio em que veem isso, ou ouvem isso, ou sentem isso, perto do seu local de descanso, isso aí é extremamente negativo. O feedback é muito, muito negativo, não gostam do sítio e ficam com uma impressão de ineficiência, de incompetência, porque as pessoas não resolvem rapidamente aquilo porque estão a fazer barulho durante o dia. Portanto, uma ideia que até pode ser de estão a trabalhar, vê-se que as coisas estão a ser feitas, há investimento, vejo muitas vezes portugueses dizerem isto relacionado com ver obras, é ver investimento, ver obras durante o dia que estão a trabalhar, é bom ver as coisas a ser construídas. Do lado dos japoneses que nos visitam em turismo, mas porquê é que eles estão a incomodar durante o dia? Isto é sinal de ineficiência, de falta de inteligência, de um mau planeamento. Não quer dizer que todas as pessoas pensem assim, mas estão a ver, eu estou a falar dos pontos de vista predominantes e, de certo modo, estereotipados. Portanto, esse é um tópico. Saindo ainda deste tópico, mas deixando um apontamento, basicamente, tudo o que sejam coisas que geram pó, geram sujidade, geram poeira, geram desarrumação,
tudo isso são coisas que estão conotadas com a impureza, com sujidade mais do que física, quase uma sujidade espiritual, tem a ver com as raízes shinto, ou shintoístas do povo japonês. É uma coisa que talvez um cidadão japonês não vos vá articular desta maneira, não vá falar disto desta maneira, porque realmente são conteúdos antropológicos, etnográficos, de quem estuda a história cultural e das mentalidades, e às vezes os próprios nacionais não conseguem dizer porque é que estão tão incomodados com aquilo. Mas realmente há razões culturais profundas para estarem incomodados com aquilo. E, por fim, há aqui mais um tópico que me ocorreu que eu vou desenvolver, e este é muito particular quando estavam a visitar a Capela dos Ossos, a famosíssima Capela dos Ossos em Portugal, não é? Que tem aquela divisão, que eu até estou esquecida qual é a função original daquela divisão, se era uma sacristia, se era uma sala de reuniões, uma espécie de sala do capítulo, mas tem uma divisão grande que está completamente forrada, todas as paredes de ossos e caveiras humanos, reais, e tem uma explicação histórica, e tem uma explicação religiosa, e quando as pessoas visitam com visita guiada têm acesso a essa informação. Mas visualizar ossos e caveiras, assim, a poucos metros de uma pessoa, e ver com os nossos próprios olhos, e saber que não são próprios, não é? Não são acessórios de um estúdio de gravação de um filme de ação, são reais, são ossos e caveiras de seres humanos, de pessoas reais. Tudo o que tem a ver com ossos, caveiras, cemitério, a presença de corpos mortos ou referência a corpos mortos ou à morte, tudo isso é considerado extremamente impuro, negativo e tabu nas culturas ali da bacia China, Coreia, Japão e no Japão em particular. Então é muito, muito, muito negativo. Pode ser eventualmente visto como algo particularmente exótico de se visitar, ou seja, alguns japoneses até podem achar que isto é tão louco, isto é tão inusitado, que até pode ser interessante visitar, mas é raro que a pessoa tenha um sentimento positivo dessa visita. Então, enquanto que, por exemplo, num circuito turístico e patrimonial na França, na Inglaterra, na Alemanha, muitas vezes introduzem-se cemitérios históricos, porque os cemitérios, em particular ali os cemitérios do século XIX, são pontos de interesse artístico muito, muito referenciados por causa da estatuária. As grandes esculturas funerárias do século XIX muitas vezes estão em homenagens a escritores, a poetas, a dramaturgos, e há mesmo esculturas belíssimas do século XIX e início do século XX em cemitérios por toda a Europa. Portanto, há uma cultura da monumentalidade e da arte e da beleza nos cemitérios, que, por exemplo, é apreciada também em certos circuitos turísticos ocidentais, mas para os japoneses isto é muito difícil de compreender ou de apreciar sequer, então não é boa ideia levá-los por aí. A Capela dos Ossos em particular é, sim, às vezes existe nos circuitos que levam os japoneses mixed feelings. Alguns acham aquilo tão louco e espampanante e estranho, ficam assim sem saber o que sentir, mas a maior parte deles fica muito assustado e se quiserem introduzir um sítio desses, é melhor depois fazerem o resto do tour puxando os ânimos para cima e arejando as cabeças, porque senão as pessoas vão ficar realmente muito puxadas para o lado da depressão e do abismo e do desconforto mental, porque são coisas que são completamente tabus, verem-se, falarem-se ou referenciarem-se na cultura japonesa, todas essas ideias. E esses são alguns dos tópicos. Tenho aqui mais um, ainda não sei muito bem como é que eu vou desenvolver, que é a ideia da sensibilidade às temperaturas, ao quente e ao frio. No Japão, na cultura japonesa, por exemplo, os espaços domésticos, os espaços onde é suposto as pessoas sentirem-se confortáveis, devem ter em vista também o conforto ao nível da temperatura. Isso é uma coisa que normalmente os espaços domésticos portugueses, mas não só portugueses, do sul da Europa em geral, não consideram. As nossas casas normalmente não são aquecidas no inverno, não é assim
mainstream, super banal, que as casas tenham também um sistema de arrefecimento no verão, nem todas têm ar-condicionado, às vezes têm lareira, mas as casas japonesas normalmente têm em conta a temperatura interior ser confortável, nem sempre é porque têm dispositivos para mudar a temperatura, como o ar-condicionado, muitas têm, mas nem sempre, é mesmo por causa da maneira, das técnicas de construção, da maneira como as coisas são feitas. As casas são mais resistentes às mudanças da temperatura, então quando arrefece lá fora, não é? O clima arrefece lá fora, por causa da maneira como os edifícios e as casas são construídas, demora mais tempo a arrefecer dentro dos espaços. Na mesma medida, quando fica muito calor lá fora, porque o clima aqueceu muito, demora mais tempo a aquecer dentro dos espaços. Portanto, a eficiência térmica é diferente. Então, quando os japoneses entram em espaços portugueses, sejam eles alojamento local ou hotelaria, etc., e eles não estão numa temperatura confortável, isso é uma coisa que eles notam logo e queixam-se. Pelo menos falam com quem está lá após entender. É uma coisa, ou não voltam porque não gostam, é uma coisa que eles sentem logo, isto não está na temperatura que devia estar. Essa ideia de a temperatura é um fator de acolhimento, e deve-se ser tido em conta qual é a temperatura certa para cada coisa. E agora vem o outro tópico, que é, normalmente os espaços de dormir são mais arejados e são ligeiramente mais frescos, porque para a população ocidental há uma correspondência entre a temperatura do quarto ser ali na volta entre os 20 e os 22, para ser a temperatura ótima para dormir um sono repousado. Enquanto para os japoneses a ideia de temperatura de dormir é mais calor do que isso. Portanto, eles estão à espera que os quartos estejam um bocadinho mais quentes e que as casas de banho estejam quentes. Às vezes os quartos têm, por exemplo, ar-condicionado, mas depois as casas de banho estão com as portas fechadas e não aquecem também, então a pessoa quando sai do quarto para a casa de banho, a casa de banho tem o ar frio. Isso não faz sentido nenhum para os japoneses. Portanto, sim, ter em conta as temperaturas e que o conforto das pessoas e a experiência de conforto das pessoas também está associada à temperatura ambiente. Portanto, tenho aqui muito mais tópicos que vou desenvolver nesta sessão, mas estes são alguns deles, dos práticos, e estou a ver, muitas vezes eu simplesmente passo horas em brainstorming comigo própria, a pensar em como é que eu vou tornar estas sessões interessantes para vocês. Espero que seja interessante para estes alunos, e eu de certeza, se eles fizerem perguntas, de certeza que eu vou gostar da ação, porque eu gosto de responder a perguntas concretas das pessoas, por mais loucas, entre aspas, que elas sejam, são todas válidas. Pronto, e agora o meu fiel companheiro basou, abandonou-me. Eu vou continuar a fazer brainstorming sozinha.